Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de como investigar a sífilis. O objetivo dessa aula é conhecer métodos de investigação laboratorial do processo infeccioso gerado pelo treponema pálido, ou seja, a sífilis. Sou Maristela Adamovski, professora de Imunologia Básica e Imunologia Clínica há 23 anos. Inicialmente, nos questionamos o que é sífilis, no que consiste essa infecção causada pelo treponema pálido. A sífilis é uma doença crônica e exclusiva dos seres humanos. É uma IST, é uma doença sexualmente transmissível. Também pode ser transmitida verticalmente durante a gestação, causando a sífilis congênita e também através de transfusões de sangue. Possui uma clínica sistêmica. Por quê? Porque o patógeno, a partir do momento que ele penetra no organismo, através da via sexual ou de transfusões de sangue, ele vai se proliferar e atingir outros tecidos, causando a clínica sistêmica. A evolução da doença é caracterizada por períodos de atividade e períodos de latência. Nesse período de latência não existe a presença dos sinais e sintomas. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque o indivíduo pensa que está curado e deixa de procurar recurso e deixa de procurar tratamento. A sífilis vertical possui altas taxas de abortamento, gerando óbito fetal e morte neonatal. Até 40% no caso da sífilis vertical pode gerar abortamento ou óbito desses recém-nascidos, dessas crianças. Não existe imunidade contra a sífilis. O que quer dizer isso? Que o indivíduo pode ser infectado várias vezes pelo treponema pálido e ter sífilis, ter a clínica. Por quê? Porque o sistema imunológico não produz uma resposta satisfatória que impeça a proliferação desse patógeno a partir do momento que ele entre dentro do nosso organismo. A sífilis primária aqui, ela possui algumas características bem definidas clínicas, principalmente lesão em área genital, chamada de cancro duro, e lesão em mucosa oral. Nessas lesões existe muito treponema pálido, porque inicialmente esse patógeno se prolifera nessa região. Na sífilis secundária, o indivíduo deixa de ter esse tipo de lesão, essas lesões somem, aquilo que conversamos agora há pouco, muito preocupante, porque ele pensa que está curado. Mas ele começa a desenvolver outros tipos de lesões, como essas de palmas de mão, essas mais intensas e essa menos intensa, né, podendo ser confundida até com uma, não digo pelo médico, mas pelo portador da sífilis, ele acha que tem uma alergia na palma da mão. E plantas de pé, bem característico. Então, a possibilidade de evoluir para uma sífilis terciária, uma sífilis latente e sífilis terciária é muito grande. E muitos indivíduos morrem de sífilis. Na sífilis congênita, também clínicas sistêmicas podem estar presentes, tanto como em nível de lesão, de mucosa, enfim, e outras clínicas que vocês já estudaram. O Brasil vive um período de aumento de casos de sífilis nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde. É uma doença reemergente, é uma doença que está em franco crescimento. Então, a gente tem que atentar para isso. Aqui existe um gráfico do Ministério da Saúde, onde apresenta o crescimento em azul, em adultos, crescimento dos casos de sífilis por 100 mil habitantes. Aqui o crescimento dos casos de sífilis em gestantes e o crescimento de casos de sífilis congênita, no caso por 1000 habitantes, está escrito aqui embaixo. Então, é um dado gerado nos últimos boletins do Ministério da Saúde e uma avaliação feita entre 2010 e 2018. Então, aqui faz com que a gente realmente fique assustado com o número de casos. No Paraná, em nível de Brasil e em nível de Paraná, esse crescimento está presente, se estabelece. Então, é algo a ser, digamos assim, analisado de uma maneira mais carinhosa. Como é que se investiga
esse processo infeccioso. Como que eu investigo? Obviamente, né, a primeira característica são as clínicas do paciente, a vida pregressa do paciente, enfim, né, o contato primário do clínico com o indivíduo e as análises, basicamente clínicas, vão direcionar para uma investigação laboratorial. Como que eu posso investigar? Através de várias metodologias. A primeira é microscopia em campo escuro. A microscopia em campo escuro, a gente analisa o patógeno, o treponema pálido presente nas lesões, principalmente na sífilis primária e também na sífilis secundária, qualquer tipo de lesão, mas principalmente na sífilis primária. Independente do resultado ser positivo ou negativo, esse teste, essa investigação, ela deve ser confirmada com ensaios sorológicos. Então, aqui na microscopia em campo escuro, pesquiso a presença do patógeno em lesões. O confirmatório, nós vamos investigar anticorpos contra determinados antígenos do treponema pálido. Temos um teste chamado inespecífico, VDRL ou RPR, são dois testes minimamente diferenciados. Se o resultado desse teste for negativo, libero o resultado negativo. Então, se tiver aqui, né, resultado negativo na microscopia em campo escuro, investigo o VDRL, porque suspeito que o indivíduo seja portador de sífilis. Se for negativo, libero o resultado negativo. Aqui existem alguns problemas que podem ser gerados por esse teste, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Se for um teste positivo, tenho que confirmar com um teste específico. O mais utilizado é o teste rápido ou imunofluorescência indireta, no caso que é o teste rápido normalmente é feito dentro das unidades básicas de saúde, já o teste de imunofluorescência indireta é feito dentro do laboratório. Depois a gente vai ver as diferenças e as vantagens e desvantagens de um e outro. Então aqui a gente tem um resumo de investigação. Depois lá no final vamos dar uma olhadinha em determinadas situações que envolvem todos esses testes. Então vamos ver o que é o exame em campo escuro. O exame em campo escuro normalmente é feito em nível de microscopia, uma microscopia especial na microscopia em campo escuro, onde observaremos então aqui o patógeno presente nas lesões. Então é feito um preparo, basicamente, um preparo simples dessa microscopia para observar essa microscopia em campo escuro. Não vamos citar o método porque não vem ao caso. Então, observamos aqui o treponema pálido, a espiroqueta de Schauden, né? É uma característica, é uma espiroqueta presente nas lesões. Então, coletamos exudato do material seroso das lesões primárias ou secundárias, fazemos o preparado e observamos em microscopia de campo escuro. Esse é o considerado o teste mais eficiente para determinar o diagnóstico da sífilis. Então, se tiver lesões, se o indivíduo tiver lesões, é importante que se faça essa investigação em campo escuro. Obviamente, no momento da coleta, deve-se pegar uma quantidade expressiva de material, que muitas vezes não é possível, enfim, porque é um cancro duro, às vezes você tem que espremer a lesão e a coleta não é bem realizada, e também a qualidade do material preparado, do preparo material e a experiência do profissional devem ser levados em conta. Então, muitos falsos negativos podem ser gerados em função disso. A sensibilidade desse teste é de 74% a 86%. Então, o que quer dizer isso? É um teste que dará positivo a partir do momento que o indivíduo seja portador de sífilis em 74% a 86% dos casos. E a especificidade até de 97% dos casos. O que quer dizer isso? Só dará positivo a partir do momento que o indivíduo tenha sífilis, que é até 97% dos casos. É um teste de baixo custo, mas tem aquelas observações que acabei de fazer, né? Uma coleta muito bem feita, um material muito bem preparado e uma observação bem executada. O exame negativo não exclui sífilis. Então, normalmente, esse teste sendo positivo ou negativo, ele deve ser confirmado com um teste sorológico. No caso dos testes sorológicos, como eu coloquei para vocês naquele primeiro holograma, a gente pode optar inicialmente pela investigação com testes não treponêmicos. Esses testes são o VDRL, Venereal Disease Reaction
Laboratory e o RPR também, que é um similar ao VDRL, com algumas diferenças técnicas, mas que não merecem ser comentadas, enfim, não existe pertinência para isso. Então, esse teste é feito, só para vocês terem uma ideia, numa placa escavada, onde é colocado o reagente de VDRL ou RPR, e amostras do paciente em concentrações previamente definidas pela técnica. Mistura-se esses dois componentes, reagente e soro do paciente, e observa-se no microscópio óptico as floculações. Então, aqui eu tenho um ensaio positivo, indicando que o teste, nessa amostra existem anticorpos contra o antígeno presente nesse reagente de VDRL. E aqui eu tenho um ensaio negativo, indicando que não existem anticorpos contra esse antígeno. E qual seria esse antígeno, então? A cardiolipina. Então, nesse teste são detectados anticorpos, tanto IgM contra IgG, contra a cardiolipina. O que seria esse antígeno? Essa estrutura é um fosfolípide, presentes no treponema pálido, porém também presente na membrana das nossas células, é um fosfolipídio, ok? O que vai gerar isso aí? Por isso que diz que é um teste sorológico inespecífico. Então, esse antígeno não é exclusivo do treponema pálido, ele está presente na membrana das nossas células. Então, a partir do momento que acontecer uma lesão dessa membrana celular, ou um processo de apoptose, ou por um processo de necrose, qualquer processo patológico, qualquer outro tipo de processo infeccioso, esse antígeno será liberado da membrana das células, podendo reagir contra possíveis anticorpos que estejam circulantes. Então, esse ensaio laboratorial não dá positivo só em indivíduos com sífilis. Por isso que ele é dito inespecífico, porque o antígeno investigado não está presente só no treponema pálido. Deu para entender? Então, ele não é exclusivo do patógeno, podendo gerar muitos falsos positivos. O indivíduo não está com sífilis e está com o ensaio positivo floculado. Que circunstâncias podem ser essas? Repetindo, qualquer processo infeccioso, mulher gestante, indivíduo velho, indivíduo com doenças de caráter autoimune, principalmente síndrome de anticorpo antifosfolípide, onde o indivíduo produz uma alta concentração de anticorpos contra essas estruturas e assim por diante. Mas não é sífilis, são falsos positivos. Normalmente, os falsos positivos apresentam títulos pequenos, inferiores a 1/8. Quando a gente faz a titulação, a gente utiliza títulos 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e assim por diante, assim infinitamente. Então, título 1/8 é considerado um título baixo e normalmente, quando é um falso positivo, não ultrapassa título 1/8. Mas também o indivíduo portador de sífilis pode ter títulos 1/8, então tem que tomar muito cuidado na interpretação desse teste. Ele tem uma baixa sensibilidade na sífilis primária, isso quer dizer, ele pode dar um falso negativo e o indivíduo está no início do processo evolutivo da sífilis, principalmente no início do aparecimento das lesões, ele pode dar negativo. Então, o indivíduo teve lesão, observou a lesão hoje, fez o teste amanhã ou 2 dias depois, ele pode dar negativo e o indivíduo estar com sífilis. Tá? Normalmente, ele é positivo a partir do 7º dia do aparecimento das lesões. E também na sífilis tardia. O que acontece na fase latente tardia, que é uma fase evolutiva mais, uma fase evolutiva mais à frente da aguda. O indivíduo tem baixas concentrações de anticorpos circulantes e a partir disso eu posso ter um falso positivo. Ele está evoluindo no seu processo infeccioso e eu posso ter um falso negativo, uma diminuição dos anticorpos circulantes. Sempre, a partir do momento que esse teste der positivo, nós temos que confirmar com testes treponêmicos, principalmente em títulos baixos. Se tiver em títulos altos, 1/64, 1/128, é quase, e o indivíduo tiver presença de lesão, basicamente fecha diagnóstico para sífilis, mas assim mesmo se confirma com os testes treponêmicos. Então, mediante todas essas
esses comentários sobre o VDRL, enfim, comentários favoráveis ou não favoráveis, por que a gente faz esse teste afinal? Por que não se exclui esse teste? Por que ele está na nossa rotina de investigação de sífilis? Se não é um teste específico, se pode dar falso positivo, se pode dar falso negativo, né? Pensa-se que esse teste realmente não é muito satisfatório, né? Não é muito favorável utilizar esse teste no contexto de investigação de sífilis. Mas esse teste ele é muito bom para triagem. Triagem em que sentido? Né? Em investigações maciças, no caso de sífilis, principalmente em testes admissionais ou demissionais, onde você faz uma investigação dentro de uma grande indústria de vários indivíduos, se são portadores de sífilis ou não, a gente utiliza esse teste para triar. Os negativos são excluídos. Sem lesão, negativos são excluídos. É um teste de baixo custo. Isso favorece muito ele ser um teste de triagem. E aqui está o pulo do gato desse teste. É um teste utilizado para monitorar tratamento. Por quê? Porque ele é um teste quantitativo. A observação em campo escuro é qualitativa, você só solta positivo ou negativo. Os testes treponêmicos, que veremos a seguir, também são só qualitativos, positivo ou negativo. E esse é um teste quantitativo. Soltamos em títulos. Títulos baixos, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 no máximo, títulos altos, 1 para 32, 64, assim por diante. Então, é muito importante essa investigação quantitativa para monitorar tratamento. Como assim, Maristela? Exemplo, o indivíduo tem lesão, faz campo escuro, deu positivo, confirma com o VDRL, deu um título 1 para, 128, um alto título, o indivíduo está com sífilis. Inicia-se o tratamento desse indivíduo. A partir de um mês desse tratamento, realiza-se o VDRL novamente. Os títulos desse VDRL, se o tratamento estiver satisfatório, terão que decair. De 1 para 128, a partir de um mês 1 para 64, para 32, até negativar. Se o indivíduo se curou, a partir de um ano, esse VDRL estará negativo, se ele está curado desse processo infeccioso de sífilis. Entenderam? Então, por isso que se utiliza o VDRL, para auxiliar no fechamento diagnóstico, mas principalmente para monitorar tratamento. Nos testes treponêmicos, temos o mais utilizado, que é o teste rápido. O teste rápido ele é feito em unidade básica de saúde, pelos técnicos de enfermagem, pelo médico, enfim. Ele é feito na unidade básica de saúde, onde se utiliza uma gota de sangue, normalmente de polpa digital, ou também uma gota de soro. E a partir disso, esse sangue é gotejado, colocado um reagente aqui, enfim, existe uma técnica, né, um treinamento técnico para realizar esse ensaio. E a partir de 10 a 30 minutos, a gente pode ter, então, o resultado do teste. Aqui temos um teste negativo, só uma banda positivo na área C de controle, indica que esse teste está negativo. E aqui a gente tem duas bandas, tanto na área controle como teste positivas, indicando que esse é um teste positivo para sífilis. Aqui nós temos uma outra apresentação do teste, que também pode ser encontrada no mercado. Esse teste é um teste mais específico do que o VDRL, já comentamos sobre isso. Nesse teste são investigados anticorpos contra proteínas do treponema pálido. Então, essa investigação é contra especificamente proteínas do treponema pálido, que só tem no treponema pálido, vamos colocar assim. Então, a possibilidade de falsos positivos é muito pequena. Ele é mais sensível. O que quer dizer isso? Ele pode positivar antes do VDRL, que nem a gente falou, o VD normalmente dá positivo a partir do aparecimento das lesões 7 dias depois. Em média, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, por favor. É em média, tá? Então, ele positiva antes do VDRL. É um teste mais caro? É. A gente usa como confirmatório. Somente qualitativo, sem título. Então, não posso usar esse teste para monitorar tratamento, porque ele sempre vai dar positivo. Ele será sempre positivo mesmo sem a doença. Então, assim como eu falei para vocês, que o VDRL, a partir de um ano de cura, ele vai negativar. No caso do teste rápido, sempre dará positivo, né, independente da fase do indivíduo. Se o indivíduo foi infectado com o treponema pálido,
e está curado, esse teste continuará positivo para o resto da vida do paciente. Chama-se cicatriz sorológica. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não posso executar esse teste somente, sem os outros complementares. Por quê? Porque o indivíduo não tem sífilis e esse teste está positivo. Porque ele teve sífilis um dia, teve há muito tempo atrás, esse teste vai dar positivo. É a marca que traz o indivíduo infectado com sífilis. Outro teste que temos é o FTA-ABS. Normalmente um teste rápido positivo, manda-se para o laboratório para confirmar. Tá? Atualmente não se faz isso, principalmente na área da saúde pública, porque esse teste é muito caro. Mas existe a possibilidade de se utilizar esse teste também em nível laboratorial. Então, o FTA-ABS se utiliza um microscópio de fluorescência, um microscópio caro, o reagente é mais caro. Aqui o que acontece? Nessas lâminas existem vários treponemas pálidos que foram cultivados em laboratório e colocados nesses espaçozinhos aqui redondinhos. No campo escuro a gente investiga o treponema da lesão, por favor. Aqui o treponema é um treponema cultivado. Vai ser gotejado o soro do paciente em cima dessas regiões aqui. E se eles tiverem anticorpos com o treponema pálido, irão se ligar. E a partir do momento que observam no microscópio de fluorescência, os treponemas ficarão assim com essa característica esverdeada. Tá? Só para vocês terem uma ideia do fundamento da técnica. Normalmente quem estuda isso é o pessoal de laboratório. Então é um teste mais demorado, vai demorar em torno de 7 dias para ser solto, no mínimo. É caro, porque o equipamento de fluorescência, assim como os reagentes, são bem caros. Também, assim como o teste rápido é um teste qualitativo, é mais específico que o teste rápido, existem controvérsias, estudos dizem que ele tem a mesma especificidade, isto é, né, a possibilidade de falsos positivos é muito pequena e também bem sensível, tanto quanto o teste rápido, quer dizer, a possibilidade de falsos negativos também é bem pequena a partir do momento que o indivíduo seja portador de sífilis. Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de resultados, levando em consideração essas 3 técnicas, os 3 métodos que a gente citou, né? No caso o teste rápido. Então, analiso em campo escuro e tenho resultado positivo. Faço um VDRL, porque campo escuro, independente de ser positivo e negativo, tem que ser confirmado. Às vezes a gente pode ter um falso negativo, né? Em função de problemas técnicos. Faço o VD, deu título alto, 1/64. Acima de 1/32 já se considera título alto. Então, ele deve estar evoluindo no contexto, né, patológico da sífilis. Um título alto. Até 1/8 poderia não ser. Faço o teste rápido está positivo, o indivíduo está com sífilis. Tá? Campo escuro negativo. Tem lesões? Tem. Coleto, faço a investigação, o campo escuro deu negativo, mas ele está com uma lesão. Uma lesão não é tão característica, enfim, mas está com uma lesão que eu acho que é de sífilis. Faço campo escuro, deu negativo. Faço o VD, deu título até 1/8, aquele título baixo, aquele título, né, que pode estar presente em outros processos infecciosos que eu citei, mulher grávida, em síndrome de anticorpo de fosfolípido, enfim. Então, com um título até 1/8. Vou ter que confirmar com teste rápido. Teste rápido negativo, o indivíduo não tem sífilis, é um VD falso positivo. Tá? Não tem lesão aparente, porém tem uma suspeita de sífilis. Ou faço o campo escuro, está negativo. Tem um VD bem alto, 1/128. Aqui mais ou menos fecha o diagnóstico de sífilis, independente se o campo escuro der positivo ou negativo. O VD 1/128, muito característico de sífilis. Também na síndrome de anticorpo de fosfolípido, posso ter VDs em altos títulos. Esse aqui é meio exagerado, mas posso ter. Mas o teste rápido positivo, sífilis secundária provavelmente, fases sem lesões. O indivíduo também não tem lesões aparentes, porém suspeita de sífilis. Faço um VD, o VD deu negativo, faço um teste rápido deu positivo, provavelmente o indivíduo já teve sífilis, já tratou e tem uma cicatriz sorológica e deve estar com outro tipo de IST
basicamente se existe suspeita, enfim, né, de doença sexual, IST e assim por diante. Então, VD não é, sífilis não é, ele teve uma cicatriz sorológica. Então, aqui alguns exemplos, só para você terem uma ideia da importância de se utilizar esses 3 ensaios laboratoriais em conjunto e raciocinar para saber se o indivíduo tem sífilis ou não, né, associados à clínica do paciente e à anamnese, a vida pregressa desse paciente. Aqui temos algumas referências bibliográficas, né? Aqui eu só coloquei 2, que essa é uma referência bem completa, se vocês quiserem acessar, mas em qualquer livro de microbiologia vocês podem ter esse tipo de informação sobre essas investigações. E aqui um manual do Ministério da Saúde que fala passo a passo, é um manualzinho muito bom, é interessante vocês baixarem esse manual que fala sobre a investigação de sífilis. Então, quando é pertinente usar um teste laboratorial, o resultado e assim por diante, hologramas de investigação, exemplos de resultados, assim como eu dei para vocês no slide anterior, tá tudo ali. É muito interessante, é um guia muito interessante de se ter, inclusive para pesquisas futuras. Eu queria agradecer a atenção dispensada por todos, lembrando que o meu e-mail é esse. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, a gente troca uma ideia, vou me sentir muito, muito feliz de vocês entrarem em contato comigo. E lembrando sempre que nada como um dia após o outro, na nossa atual conjuntura, em função do Covid-19, todos, né, confinados, enfim, só nos comunicando através de tecnologia, mas nada como um dia após o outro. Vocês aí estão no Paraná, eu estou agora em João Pessoa, mas tenho saudade dos meus pinheirais, da minha manhã nebulosa e nada como um dia após o outro. O sol sempre vai nascer e o dia seguinte será melhor do que o dia anterior, com certeza. Vamos ter esperança. Um abraço a todos e muito sucesso.